esta é a terceira aula de Engenharia Econômica e Avaliações. Hoje a gente vai falar sobre inflação e a estrutura básica de uma taxa de juro qualquer. O que é inflação? Existem vários conceitos de inflação. Se você for um livro de economia, obviamente vocês vão ver vários conceitos com relação a isso. Mas aqui no curso, para simplificar um pouco a nossa vida, vamos pensar somente que a inflação é um aumento de preço de bens ou serviços. E deflação poderia ser definida como a queda de preço de bens ou serviços. Então o que acontece? Ao longo do tempo, os bens ou serviços tendem a mudar de preço. Podem aumentar ou diminuir. Em geral, eles aumentam de preço. Esse aumento de preço também é relacionado a uma queda do valor do dinheiro. Então, por exemplo, em 1998, 97, talvez fosse possível comprar um Gol 0 km por 15 mil reais. Hoje, em 2011, é bem provável que para comprar um veículo compatível a esse, então um Gol compatível em 90, um Gol parecido a um Gol em 1997, seja necessário que se tenha algo do tipo 25 a 27 mil reais, algo do tipo. O que isso quer dizer? Que esse veículo aumentou de valor ao longo do tempo, ou seja, o poder de compra da moeda diminuiu em relação a esse veículo. Então esse aumento de preço, muitas vezes, ele é medido em índices. Esses índices são compostos de cestas de bens e serviços que são medidos periodicamente para verificar se essa cesta está aumentando ou diminuindo de preço. Por exemplo, o IGPM é um índice de inflação calculado pela Fundação Getúlio Vargas, também chamado Índice Geral de Preços do Mercado. É uma cesta de produtos que existem lá, que é medido periodicamente, e é usado, por exemplo, além de para outras coisas, para a correção de contratos de aluguel. O outro índice de inflação seria o INPC, controlado pelo IBGE, que seria definido como Índice Nacional de Preços ao Consumidor, seria uma medida de inflação para famílias com rendimentos mensais de 1 a 6 salários mínimos. O CUB também poderia ser considerado um outro índice de inflação, controlado pelo Sinduscom, no qual te dá uma ideia da evolução dos custos relacionados à construção civil. Então existem vários índices de inflação no mercado, cada índice com uso, assim como um sapato pode aumentar numa velocidade seu preço, uma camisa pode aumentar noutra. Então, assim como um sapato pode aumentar de maneira diferenciada de uma camisa, um índice de inflação pode aumentar numa taxa diferente do outro. É importante que quando vocês estiverem fazendo os cálculos financeiros, que vocês saibam escolher um índice de inflação adequado que responda ao tipo de investimento ou de empréstimo ou qualquer tipo de operação financeira que vocês estejam realizando. Então, vamos definir, se a gente definir a inflação num período 1, por exemplo, como θ1, então θ como sendo, por exemplo, a inflação. Então, θ do período 1 poderia ser o índice de preço no período 1, dividido por um índice de preço do período anterior, menos 1. Se a gente definir isso para n, obviamente que θn é igual a I do período n, dividido por 1 de n menos 1, menos 1. O que isso quer dizer? Vamos pensar numa tabela, por exemplo, essa aqui seria uma tabela do IGPM, calculada pela Fundação Getúlio Vargas, de janeiro de 2010 até fevereiro de 2011. Aqui a gente tem a definição do mês e do ano, então mês e ano. Aqui teria o juros somente desse mês. Aqui um índice acumulado de juros do ano, ou seja, quando a gente muda de 2010 para 2011,
A gente zera o índice, e esse juro acumulado fica aqui. E a gente tem uma evolução do índice de preço. Então o que a gente percebe? Que o IGPM, em janeiro de 2010, estava em 979,54. E ele aumentou para 991,10 em fevereiro de 2010 e aumentou para 1.042,03 em março de 2010. Esse índice de preço nada mais é do que o cálculo dos preços de uma cesta pré-definida. O que nos interessa aqui não é somente essa evolução do preço, mas proporcionalmente como é o aumento dele. Então, por exemplo, como eu poderia calcular a inflação do mês de fevereiro de 2011? Então, a inflação do mês de fevereiro de 2011 vai ser o quê? O índice de preço de fevereiro de 2011 dividido pelo índice de preço do mês anterior, menos 1, que eu vou ter que o índice de inflação de fevereiro de 2011 foi 1%. É sempre importante salientar que esse índice de preço é calculado sempre no final do período. Então, quando eu quiser avaliar a inflação desse período em si, é como se esse aqui fosse o índice de preço no final desse período e esse aqui o índice de preço no início do período, já que ele é calculado para o final do período anterior. Assim como a gente calculou o índice para fevereiro de 2011, eu poderia calcular um índice acumulado, por exemplo, entre outubro de 2010 e fevereiro de 2011. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice de preço em fevereiro de 2011 e dividir pelo índice de preço de setembro de 2010. Por que eu estou pegando o índice de preço de setembro de 2010 ao invés de outubro de 2010? Porque como eu quero incluir o mês de outubro na análise, eu pego o índice de preço do mês anterior, que seria o cálculo final do mês anterior, como a gente viu na fórmula do cálculo do índice de preço. Então, se eu fizer esse cálculo, eu vou ter que 1.103,10 dividido por 1.050,20 menos 1 vai me dar que a inflação entre outubro de 2010 e fevereiro de 2011 foi igual a 5,04%. Então vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Vamos pensar que você aluga um apartamento fixado no preço de aluguel de R$700. Então seu contrato é reajustado no início de cada ano com base no IGPM do ano anterior. Qual deve ser o valor do aluguel a ser pago no ano de 2011? O que tu vai fazer? Tu vai calcular a inflação de 2010. O que é a inflação de 2010? Seria o índice de inflação do mês de dezembro de 2010, que é 1,083,62, dividido pelo índice de inflação de dezembro de 2011, que não está naquela nossa tabela lá, mas que se vocês forem na internet procurar, vocês verão que está entre 973,41. Vou diminuir 1 e vou ter que meu nível de inflação acumulada em 2010 foi 11,32%. Então, por que eu pego aqui? Eu estou pegando dezembro de 2010 e aqui eu estou pegando dezembro de 2009. Por que eu pego dezembro de 2009? Porque esse aqui seria o cálculo no final de dezembro de 2009, que seria algo equivalente ao índice de preço no dia 1º de janeiro de 2010. Então, como eu quero saber todo o período, eu vou pegar sempre. Como eu quero saber de janeiro de 2010
até dezembro de 2010, eu vou pegar esse índice de preço do mês anterior a janeiro de 2010, que seria dezembro de 2009. Então calculei minha inflação acumulada nesse período com relação ao IGPM e eu vou calcular o meu preço do meu novo aluguel. Então o meu aluguel para 2011 vai ser igual a R$700 mais os 11% lá, então 0,1132. Ou seja, se meu aluguel em 2010 estava em R$700, em 2011 ele vai custar 779 com 24.